Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Meus irmãos, infelizmente, é comum se fazer uma analogia cruel entre quem sofre e o pecado. Isto é, se alguém está passando por dificuldades, deve ter feito alguma coisa errada e está colhendo o que plantou. A grande verdade é que se alguém sofre, pode ser que essa pessoa tenha feito realmente algo para que isso esteja acontecendo. Porém, isso não é uma regra. O sofrimento pode ter outras causas e não ter nada a ver com o pecado. Sendo assim, decidimos publicar esse vídeo com a finalidade de refletirmos sobre tal. E para isso, vamos nos utilizar do livro de Jó. Jó é apresentado na Bíblia como um homem íntegro e que teme a Deus. Mesmo assim, Deus permitiu que Satanás destruísse todas as suas posses e a sua saúde. O grande dilema de Jó é que ele não entendia os motivos pelos quais estava passando por aquilo tudo, já que no fundo do seu coração ele tinha certeza de que não tinha feito nada de errado, ou seja, somente o Senhor conhecia os propósitos por trás do sofrimento daquele homem. Dentro desse cenário, 3 amigos de Jó tentaram encontrar uma explicação para tanto sofrimento. Com algumas diferenças de argumentação, os 3 fazem uma relação entre o pecado e o sofrimento e produzem um debate acalorado com Jó a esse respeito, sempre defendendo esse ponto de vista, pecado versus sofrimento. Isto é, se Jó estava passando por aquilo tudo, seria sinal de que ele tinha cometido algum pecado e precisava confessá-lo. Meus irmãos, é muito comum no meio cristão se fazer essa mesma relação que foi feita pelos amigos de Jó. Isto é, se alguma pessoa está sofrendo, seja por qualquer motivo, é sinal claro de que existe algum erro ou quebra de algum valor moral. A pessoa que está passando pela prova está colhendo o que plantou. É importante frisar que muitas vezes uma pessoa sofre pelo fato de ter cometido algum pecado. É evidente que sim. Entretanto, isso não é uma regra. Por vezes, uma pessoa sofre por outros motivos. Por exemplo, uma pessoa sofre como consequência do pecado de outra pessoa, por desastres físicos, por Deus estar trabalhando na sua vida e moldando o seu caráter, enfim, por muitos outros motivos. Os amigos de Jó cometeram um erro incrível por tentar explicar a situação dele estabelecendo uma relação de causa e efeito, ou seja, com pessoas boas somente acontecem coisas boas e com pessoas ruins somente acontecem coisas ruins. Ao lermos o livro de Jó, ficamos perplexos em como seus amigos puderam supor tal coisa sem nenhuma evidência. O grande problema é que fazemos igualzinho, julgamos pela aparência, pela consequência, estabelecendo a mesma relação de causa e efeito. Ao final de tudo, é bom lembrar que os amigos de Jó foram repreendidos por Deus por terem se comportado daquela maneira. Sendo assim, precisamos refletir muito sobre o comportamento dos amigos de Jó. Nem sempre quem sofre está em pecado, e mais, numa situação dessa, o nosso comportamento deve ser de ajuda, consolo e não de julgamento. Não podemos esquecer que Deus nos julgará na mesma medida em que julgarmos os outros, mas infelizmente somos rápidos em observar o comportamento dos outros e vagarosos em olhar para os nossos. Pense nisso e deixe o seu comentário.